Igreja Apostólica Viver em Cristo. Igreja Apostólica Viver em Cristo. Salvando almas. Mateus capítulo 4. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Muitas pessoas vêm na igreja buscar uma resposta. Buscar uma resposta para os seus problemas, uma resposta por que está passando por um momento difícil, por que está passando por um problema grave na família, na saúde, na vida sentimental. E muitas das vezes a resposta que a pessoa espera está no comportamento dela e nas atitudes dela. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e diz assim para ele: a gente colhe o que a gente planta. Ué, a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que quem planta vento, colhe tempestade. Então a pessoa, a conduta dela, a conduta da pessoa, muitas das vezes no trabalho, na casa, na família, a conduta da pessoa com os relacionamentos dela, com os relacionamentos dele, a conduta da pessoa não agrada a Deus. A direção para aquele emprego não veio de Deus, mas a pessoa mesmo assim quis aquele emprego. A direção daquele namoro não veio de Deus, mas a pessoa mesmo assim ela quer aquele namoro. A direção para a compra daquele imóvel não veio de Deus, mesmo assim meteu a mão, foi lá e eu quero e eu vou comprar e pronto, e acabou. Só que Deus, Ele é o nosso Pai. E se você exclui Deus da sua vida, porque você está excluindo Deus da sua vida. Quando você toma as suas decisões, faz as suas escolhas, que não é da vontade de Deus, você está excluindo Deus da sua vida para que venha permanecer a sua vontade. Então, quando vier os problemas, que os problemas vêm, quando vier os problemas de saúde, os problemas financeiros, quando vier a decepção amorosa, quando vier o problema, a injustiça lá no trabalho, aí você vai dizer, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Mas a sua escolha lá atrás, você excluiu Deus. Você deixou Deus fora da decisão. Então não adianta você querer saber o porquê disso, o porquê daquilo. Nós colhemos o que nós plantamos. E quando a pessoa ela entende isso, que na vida dela, no casamento dela, na saúde dela, na vida sentimental dela, na vida financeira dela, em tudo na vida dela, ela precisa incluir Deus. E como que eu incluo Deus nas minhas decisões? Como que eu incluo Deus na minha vida? Ao passo que eu estou na igreja, eu tenho a palavra de Deus para me conduzir. Eu tenho a direção de Deus para me conduzir, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não me deixa errar. A palavra de Deus não me deixa agir às cegas. E mesmo lendo a palavra, mesmo ouvindo a palavra, se eu incluo Deus na minha vida, e eu não quero me decepcionar, eu não quero
bater a cara na porta, eu não quero sofrer, eu não quero ser aquele tipo de pessoa que tenho que apanhar na vida para aprender. Não, eu não quero apanhar para aprender. Eu quero aprender sem precisar sofrer. Eu quero ser feliz. Então, mesmo lendo a Bíblia, mesmo ouvindo a pregação, eu humildemente vou me colocar à disposição de Deus. Eu vou procurar o pastor da igreja, né? A pastora da igreja, o auxiliar que está sendo preparado para o ministério pastoral, e, na ausência do pastor, eu vou me sentar com eles, e antes de tomar uma decisão, antes de aceitar aquele emprego ou não, antes de comprar aquele imóvel ou não, antes de decidir namorar com aquela mulher ou não, eu vou me consultar com Deus. Eu me consulto com Deus quando eu procuro o sacerdote. Isso é bíblico. Isso é bíblico. A Bíblia diz que Davi, quando viu que os inimigos tinham levado tudo que era dele, ele foi até a casa de Deus. Ele procurou pelo sacerdote. Ele foi buscar uma orientação de Deus. Tantas outras pessoas mais. Antes dos reis ir para a guerra, você pode estudar a Bíblia, antes dos reis irem para a guerra, eles procuravam um sacerdote e pediam uma direção de Deus. E Deus falava com o sacerdote, e o sacerdote ia e dava a direção para os reis. Então eu tenho que mostrar para Deus que eu tenho uma dependência dele. Engraçado o seguinte, a pessoa, na hora de fazer as escolhas dela, na hora de fazer as escolhas dele, a pessoa não consulta Deus, não fala com o pastor, não lê a Bíblia, não ora, não faz nada. É a vontade de Deus. Ela não se preocupa com a vontade de quem? De Deus. Ela vai e faz. Só que quando a coisa dá errada, quando tudo vai mal, a pessoa vem desesperadamente aonde? Na igreja. Desesperadamente a pessoa quer um atendimento com quem? Então, para você prevenir o sofrimento, prevenir o fracasso, você já tem que falar com Deus antes. E ficar na direção de Deus, diga graças a Deus. Porque existe uma luta, existe uma guerra. Existe uma luta, existe uma guerra espiritual. E nessa guerra que existe, que nós não podemos ver, olho nu nós não vemos, é uma guerra pela sua alma. O diabo não quer teu carro, o diabo não quer tua casa, o diabo não quer tua roupa, o diabo não quer o teu dinheiro. Nem Deus. Deus não quer teu carro, Deus não quer tua casa, Deus não quer teu dinheiro, Deus não quer tua roupa. Mas Deus quer a sua alma. E o diabo também quer a sua alma. Então, para o diabo conseguir a tua alma, ele tem que te fazer pecar. Porque toda alma que pecar, essa morrerá. Então o diabo, ele tem que, para ele conseguir a tua alma, ele tem que fazer você fazer uma escolha errada. Você se precipitar. Ele tem que fazer com que você venha desobedecer. Ele tem que fazer com que você venha pecar contra Deus para ele poder tocar na tua alma. E se para tocar na tua alma ele tem que tocar na tua vida material, o diabo vai tocar. Para ele conseguir a tua alma, se ele tiver que tocar na tua vida sentimental, ele vai tocar. O diabo, para conseguir a tua alma, ele faz de tudo. De tudo. De tudo. Se você é uma pessoa orgulhosa, se acha, todo mundo faz assim, ó. Ui. Se acha. Como dizem aí fora, tem um rei aonde? Na barriga. Então o diabo, ele vai te ferir no teu orgulho. Ele vai te ferir no teu orgulho, vai te pegar aí. Aí é a tua queda. Porque o orgulho destrói o homem. Então, nós temos que estarmos com Deus
na presença de Deus, na dependência de Deus, porque quando nós formos passar pela tentação, quando nós formos passar pelo deserto, que nós venhamos passar pelo deserto, porque todo mundo passa pelo deserto. Quando nós formos passar pelo deserto, que nós venhamos passar pelo deserto e não ficar no deserto. Porque já que eu mostrei que eu dependo de Deus, que eu preciso de Deus, que eu coloco Deus como prioridade em minha vida, eu estou tranquilo, eu vou passar pelo deserto e vou sair do deserto e vou ser servido por Deus e pelos anjos. Porque o deserto é um lugar de aprendizado, o deserto é a luta. Quando eu digo deserto, é momento de luta. O momento da luta, o momento da dificuldade, é o momento de aprendizado. Mas quem está com Deus, ele aprende e ele cresce. Mas quem não está com Deus, o deserto é a morte dele, a derrota dele. Porque ele vai entrar no deserto e ele não vai sair do deserto. Vai ficar lá 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos doente, 6 anos com problema no casamento, 10 anos a vida inteira sofrendo. Mas esse deserto não acaba, mas essa situação não acaba, porque você entrou no deserto, você passou pela luta sem Deus. Porque eu não sou pai dos filhos da vizinha, eu sou pai do meu filho. Deus não é pai de quem não é filho dele. Deus zela, Deus ele cuida dos filhos dele. E os filhos honram o pai. Então quando eu trago Deus para a minha vida, quando eu incluo Deus nas minhas decisões, quando eu coloco Deus como prioridade na minha vida, então você pode ter certeza, quando eu pôr meu pezinho no deserto, Ele vai estar lá para me ajudar, Ele vai estar lá para me sustentar, Ele vai estar lá para me abençoar, e Ele vai estar lá para me tirar do deserto também. O deserto é inevitável, mas quem entra nele com Deus, entra e sai com a vitória. Quem entra nele sem Deus, quem entra no deserto sem Deus, vai ficar lá e vai morrer de sede lá. Você sabe que o deserto é um lugar terrível. O deserto não foi feito para as pessoas morar no deserto. O deserto é um lugar de passagem. Porque é impossível. Porque durante o dia é um calor desgraçado, é um sol desgraçado que ninguém aguenta. E à noite é um frio do inferno. Um frio terrível. Deserto não é esse lugar para se viver. Tudo é mais difícil. E há quanto tempo a sua vida tudo é mais difícil? Há quanto tempo seu casamento está impossível? Há quanto tempo tua vida financeira está impossível? Há quanto tempo a tua vida profissional, há quanto tempo a tua vida sentimental está uma coisa? Você diz, bispo, já faz meses, já faz anos que eu estou nessa geringonça e eu não saio disso. É um deserto que eu estou passando. As pessoas até usam essa expressão. É um deserto que eu estou vivendo. Meu Deus, o que está acontecendo? Entra no deserto, sem Deus, morre no deserto. E não adianta ter Deus nos lábios, não adianta ter Deus na teoria, não adianta ter Deus na plaquinha da geladeira ou no adesivo do seu carro. Você tem que ter Deus nas atitudes. Nas atitudes. Isso é muito importante. E Jesus, ele passou pelo deserto. E Jesus passou pelo deserto para mostrar para nós que se ele venceu, nós com Deus também venceríamos. Ele passou pelo deserto, ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para mostrar para mim, para mostrar para você que se ele resistiu o deserto, eu também posso resistir o deserto. Se ele superou o deserto, eu também posso superar o deserto. Se ele venceu o deserto, eu também posso vencer. E deserto não é morada para ninguém não, muito menos para um filho de Deus. Mas quem é que vai no deserto também? Para destruir com a pessoa? Quem
que vai no deserto para minar a pessoa? Quem que vai no deserto para acabar com a pessoa? Satanás. Porque é no deserto que o corpo do ser humano sente, na pele, as dificuldades. É no deserto que vem os desafios. É no deserto que nós temos que superar os nossos limites. É no deserto que nós temos que fazer de uma gota 1 litro de água. É no deserto que nós temos que tirar forças da onde não existe. E quando nós estamos no limite, quando nós estamos naquela superação no deserto, e quando nós começamos a sentir na pele e a termos necessidade de algo, seja do que for, quem vem me oferecer uma saída fácil e rápida? O diabo. O diabo rapidamente ele vem me oferecer uma saída fácil, uma saída rápida, uma saída boa, uma saída gostosa. Só que quem está me propondo não é Deus. E o que o diabo dá, ele tira. O que Deus dá, ninguém toma, ninguém tira. Mas normalmente o que o diabo vem oferecer é uma coisa legal, uma coisa bacana. Ele faz o feio virar bonito. Ele faz o ruim virar bom. E olha o que aconteceu com Jesus, capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto. E teve um momento no deserto, já que ele estava em jejum, teve um momento no deserto que Jesus teve o quê? Teve fome. Olha para mim. Uma coisa que a Bíblia mostra é que durante os 40 dias de jejum, os 40 dias que Jesus teve no deserto, o diabo não apareceu para ele. O diabo não apareceu para ele. O diabo veio quando Jesus teve fome. O diabo só apareceu no finalzinho dos 40 dias, quando Jesus já não estava mais aguentando de fome. Ele chegou no limite dele. 40 dias para ele ficar sem comer e sem beber foi o máximo. O máximo. Um ser humano qualquer não consegue ficar. É difícil. 2, 3 dias sem comer e sem beber nada, já fica morrendo em cima de uma cama. Ele 40 dias e 40 noites sem comer e beber nada, resistindo em oração, buscando a Deus naquele deserto e tal. Quando ele não aguentou mais de fome, quando ele teve uma necessidade, aí o diabo veio. Eu vou suprir a tua necessidade. Eu vou resolver o teu problema. O diabo, ele traz a resposta imediatamente. Ele traz a resposta para o problema da pessoa conforme a necessidade do quê? Dela. Se a pessoa está desempregada, se a pessoa está passando um momento difícil financeiro, mas ela está com Deus, ela está na palavra, ela está firme, ela está na fé, ela está passando pelo deserto. Mas ela está lá com Deus, aí o diabo logo vem com um emprego que ela vai ganhar muito dinheiro, mas que ela não vai poder vir na igreja. É a barganha, é a troca que o diabo faz. Ó, eu te dou, mas você não vai poder ir para a igreja. Né? A pessoa está com Deus, está na igreja, está com Jesus, está firme. Né? Isso acontece muito com o jovem. Está firme, está na igreja, está na palavra, está sendo repreendido na palavra para se manter com Jesus e está lá, está ligado, eu sou mulher de Deus, eu sou homem de Deus e não sei o que, e se está no grupo de jovem da igreja, eu sou do grupo, eu estou na fé e tal. Mas aí chega um momento no deserto do jovem que ele vai para a escola, ele vai para o curso técnico, ele vai para a faculdade. Aí vê jovens na idade dele o quê? Beijando na boca da outra, ou do outro, porque agora está... É homem com homem, mulher com mulher para todo lado, né?
Aí começa a ver a amiguinha beijando o namorado, de mão dada, sentada no colo dele. Aí começa a bater aquela necessidade de ter alguém. Uma necessidade de ter alguém. Aí o diabo vem com a solução. Vem com a solução. Aí aparece uma menina... Aparece um rapaz, você é linda, né? Como você é uma princesa, você é muito gata, olha seus olhos, seu cabelo. Aí a pessoa, ela recebeu a resposta da necessidade dela, mas a resposta não veio de Deus. Vai sofrer, vai sofrer. Escolhas erradas, sofrimento. Sofrimento, dor e sofrimento. A pessoa, ela procura muito uma solução imediata. Você tem que esperar a solução que vem do Senhor. Deus está para liberar uma bênção para a pessoa, Deus está para dar uma resposta para a pessoa, Deus está para liberar uma causa na justiça para a pessoa. A pessoa está no deserto, está precisando de um milagre, mas ela não espera por Deus. O diabo vem e traz a proposta, põe um agiota no teu caminho, para você pedir emprestado. Vai pegar dinheiro com a agiota para você ver o que vai dar na tua vida. Vai pegar dinheiro com o demônio, com a agiota. Ela no deserto, ela quer a solução que vem imediatamente na frente. Muitos homens, por não aguentar a pressão do deserto, da luta, eles acham a solução na bebida, no álcool. Se tornam alcoólatras. Porque é o momento que ele tem para esquecer os problemas. Só que aquele álcool vai gerar morte na vida dele. Vai perder casamento, vai perder o respeito pelos filhos, vai perder tudo, até o emprego, porque ninguém quer ficar pagando para bebum trabalhar. Então o diabo sempre vem com uma saída. A princípio, ela é boa, mas com o decorrer do tempo, aquela solução é uma maldição. Por isso que eu quero confiar em Deus. Eu prefiro esperar em Deus, esperar que vem de Deus a bênção, que vem de Deus a resposta, que venha de Deus o milagre, do que eu receber uma proposta do Satanás. Olha aí, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, que é o diabo, aproximou-se-lhe e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em o quê? Em pães. Olha para mim. O diabo apareceu para Jesus, Jesus estava com fome. O diabo falou: ué, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. É simples. Mas, bispo, não é verdade? Jesus tem todo o poder e autoridade. Jesus não poderia transformar aquelas pedras em pães? Jesus poderia, mas Jesus não ia fazer o que o diabo estava sugerindo. Eu não tenho que fazer nem o que o diabo sugere. Se Jesus falasse, é verdade, pedra se transforma em pães, Jesus estaria seguindo uma orientação de Satã, do diabo. Então Jesus iria esperar a resposta de quem? De Deus. Jesus, ele poderia resolver o problema dele. Esse é o problema de muita gente, precipitação. Ela quer resolver as coisas do jeito dela, da forma dela, na hora dela. O cristão verdadeiro não. O problema dele, a situação difícil que ele passa, vai ser resolvida por Deus, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Na hora de Deus, debaixo da vontade de Deus. E se ele tiver que esperar, ele vai esperar. Agora a pessoa, quando ela não está na fé, quando ela não está na presença de Deus, ela quer resolver os problemas dela pela força dela. Olha o que diz aí. Versículo
Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Lembra quando nós falamos de você incluir Deus na sua vida? De você esperar a direção de Deus para você, de você buscar na palavra, de você buscar numa orientação pastoral, uma direção de Deus para a sua vida? Jesus sabia disso. Mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Eu estou necessitado, eu estou com fome, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou fazer o que vem da boca de Deus, não o que você está falando, maldito. Eu espero pela bênção de Deus. Olha como é forte isso. Então o diabo, ele quer te afastar da boca de Deus. O diabo quer te afastar da direção de Deus para você pecar. Porque se você pecar, ele vai poder levar a tua alma quando você morrer. O diabo não tem problema se você frequenta igreja ou não frequenta igreja. Porque tem igreja que não tem boca de Deus. Deus não fala ali, Deus não está ali. Mas quando você se depara com um ministério, quando você se depara com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, que Deus fala através deles, então o diabo faz de tudo para te tirar dali. Porque ele sabe que você vai estar debaixo da direção de Deus, e que você vai passar pelo deserto e vai vencer em nome de Jesus. Ele não quer que você fique debaixo de uma direção para o crescimento da sua vida. Porque o crescimento financeiro, o crescimento profissional, a felicidade no amor, a bênção que você vai receber de um milagre, vai depender de você ficar na palavra de Deus, na direção de Deus. Aí o diabo desistiu e foi embora, amém, pessoal? O diabo não desiste, ele fica ali, ó, até você ceder. O diabo fica ali. Tem tanto, sabe? Deus tem tantas portas para te abrir. Deus tem tantas portas profissionais para abrir para você. Deus, ele é poderoso. Mas ele não abre porque você escolheu, você fez uma escolha sem incluir ele. Você fez uma escolha sem incluir Deus, então as portas não se abrem para você. Não se abrem para você. Tem tanta moça para você namorar, você que é um rapaz solteiro, tem tanta moça para você, o que não falta é mulher. Tem tanta moça para você namorar, mas você vai querer namorar logo aquela que o diabo trouxe para você. Logo aquela que o diabo trouxe, aquela que não ora, aquela que não lê a Bíblia, aquela que não gosta de vir para a igreja. Você fica com o que o diabo te oferece. Só que assim como não só de pão viverá o homem, não só de mulher viverá o homem, meu filho. Porque depois que casa e a maquiagem acaba, o encanto acaba, acabou. A magia acabou. E o estrago foi o quê? Foi feito. Foi feito. Deus estava para abrir uma grande porta. Você preferiu ficar com a gaiola, com a portinha do Satanás? Aprenda a incluir Deus nas suas escolhas. Não se precipite, não se desespere buscando uma saída imediata. Você vai quebrar sua cara. Ou vai quebrar até o corpo inteiro. E não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Ele quer para você. Está no deserto, fique nele, passe por ele com Deus. Vai chegar a hora que os anjos do céu vão vir para te servir, para te honrar. Mas se você passou, está no deserto, e você não inclui Deus na sua vida, está perdido. Nem bispo, nem papa pode te ajudar. Olha aí.
Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou Jesus sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Então olha para mim. O diabo querendo trabalhar no orgulho de Jesus, querendo mexer no brio de Jesus, na vaidade de Jesus. Você é o filho de Deus. Você é o filho de Deus. Se você mandar que essas pedras se transformem em pães, elas vão se transformar. Você é o filho de Deus. Se você pular daqui, Deus vai mandar os anjos te segurar. Poxa, você é o filho de Deus. Em outras palavras, o que você está fazendo aqui nesse deserto? Jesus, ele sabia que ele teria o quê? Uma missão aqui na terra. Que ele iria vir aqui na terra para pregar o evangelho e que ele seria morto. Jesus sabia disso. Então o diabo estava instigando Jesus. Você não é o filho de Deus? Por que você está passando por isso? Se você pode ter a solução imediata, a solução rápida. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo inteiro, e a glória daqueles reinos, a glória, a fama, a riqueza, o esplendor daqueles reinos. E disse o diabo: tudo isto te darei, se prostrado que me adorares. Olha só, o diabo, ele passou um filme na cabeça de Jesus. Se você dobrar os joelhos para mim e me adorar, eu vou fazer de você ser o rei da terra. Você vai ter tudo. E Jesus sabia que ele iria morrer, crucificado. Jesus sabia que ele iria ser traído pelas pessoas que ele amava. Então, naquele momento do deserto, o diabo veio tentar mudar o caminho de Jesus, a trajetória de Jesus. O diabo queria tirar Jesus do caminho do Senhor, e o diabo queria colocar Jesus no caminho dele. Só que o diabo não queria colocar Jesus, não usou de artimanha para colocar Jesus no caminho dele com palavras falsas, com palavras fingidas, com prostituição, com safadeza. O diabo usou a palavra de Deus para tirar Jesus do caminho do Senhor. O diabo usou da vaidade para tentar tirar Jesus do caminho do Senhor. E Jesus estava sendo tentado pelo diabo. Tentado. Aí se diz, mas bispo, Jesus não ia cair na do diabo. Mas Jesus veio ao mundo em forma o quê? Humana. Jesus, ele estava tão pressionado pelo que ia acontecer com ele, que a Bíblia diz que Jesus foi pedir para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele não queria morrer na cruz. Pai, se tiver outra forma, se for possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é muito pesado. Orou 3 vezes: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a pressão da carne, a pressão do corpo de Jesus era tão grande que nessa oração no Monte das Oliveiras, o suor dele pingava sangue. Ele suava sangue.
tão pressionado que ele estava. Ele não queria morrer daquele jeito. Mas aí ele diz que não seja feita a minha vontade, somente a sua. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus vão além do que os nossos. Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Deus sabia o que era melhor para Jesus. O plano de Deus foi tão perfeito, o plano de Deus foi tão audacioso, foi tão perfeito, que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia. E Jesus não é só o rei da terra, ele é o rei da terra e ele é o rei dos céus. E se Jesus tivesse ouvido o diabo? Então Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Fala para o irmão, você não sabe de nada. Pensa que sabe, mas você não sabe. Você pensa que sabe, mas você não sabe de nada. Você pensa que você sabe o que é melhor para você, mas você não sabe de nada. Quem sabe é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Nós nem sabemos orar como convém. Que o Espírito Santo que intercede junto ao Pai por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Está escrito isso. Você só olha a coisa agora. Você só olha o negócio agora. Você só olha a impressão que está sendo passada agora. Aí é onde você quebra a tua cara. E o que eu vou fazer? Eu não vou olhar o exame que o médico me deu? Eu não vou olhar que está faltando comida na minha casa? Eu não vou olhar que todo mundo namora e eu não namoro? Estou parecendo uma freira da igreja? Vou ficar para titia? Eu não vou olhar isso? Eu não vou olhar porque eu prefiro que o meu pai olhe para mim e me traga a bênção. Eu não vou olhar porque os meus olhos são limitados. Os olhos do meu Deus não têm limites. E a Bíblia diz que nunca penetrou em coração humano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então por que eu vou querer olhar? Por que eu vou querer saber? Se olhos humanos, ouvidos humanos não conseguem absorver, detectar o que Deus tem preparado para mim. Eu quero que Deus olhe para mim. Os seus olhos são limitados, mas Deus não é. E é o pai que sabe o que é melhor para o filho. Não é o filho que não chove de baixo para cima, é de cima para baixo. Quem sabe o que é melhor para mim é o meu pai. É o meu Deus. Então, com essa fé, eu passo pelo deserto, vou ser tentado, porque é na hora da luta que o diabo vem, é na hora da prova, é na hora da dificuldade, é na hora da perturbação que o diabo vem. Mas se eu escolho incluir Deus na minha vida, eu passo pelo deserto, venço o deserto, não ouço o diabo e ainda eu sou abençoado. E há quanto tempo você está nesse deserto? Por causa da sua rebeldia, desobediência ao Espírito Santo. Há quanto tempo você está nesse deserto? Por causa da sua precipitação de querer resolver o problema do teu jeito. Há quanto tempo você está passando esse deserto? Por causa da sua impaciência. Qual versículo? 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado o quê? Me adorar.
Aí a pessoa ela diz assim, eu nunca ia cair nessa, eu vou adorar o diabo. Adora. Porque quando a pessoa ela está com... Ela recebe um exame do médico dizendo que está com a doença tal, vai ter que cortar a perna, vai ter que fazer isso, fazer aquilo, sei lá o quê. Se a pessoa não está com Deus, o que ela faz? Se prostrar e se dobrar. Ela se dobra para aquela doença e ela morre. Ela acaba com a vida dela. Se desespera, entra numa depressão profunda. Porque olha o que eu tenho, olha o que eu tenho, olha o que eu tenho e agora? Ela se entrega, ela se prostrou para o diabo. Quem se entrega à tristeza, se entrega a Satanás. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então quem se entrega à tristeza está se entregando a Satanás. A pessoa, ela... fazer o quê, né? Eu sou de Jesus, eu amo Deus, eu gosto de Deus, eu sou de Jesus, mas fazer o quê? O coração manda, é o coração que manda, né? É o coração que manda fazer o quê? Não era para mim ter gostado desse homem. Ele bebe, ele fuma, ele faz coisa errada, mas o coração não escolhe, o meu coração que escolheu. A pessoa se dobra para o sentir, dobra para o diabo. A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é maligno, é corrupto. Eu não sigo o meu coração, eu sigo a voz de Deus. Porque está escrito que o coração do homem é corrupto, é maligno, é enganador e destrói a vida da pessoa. Vai seguir teu coração para ver onde você vai parar. Se o próprio Deus já avisa, de tudo que o homem deve guardar, guarda o teu coração. Tu guarda o coração. Porque se você for agir pelo seu coração, você está perdido. Você tem que agir pela direção de Deus. Então, quando você se dobra para uma situação, você está adorando o diabo, você está aceitando o diabo. Você tem que ficar firme e forte. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E quando o diabo deixou Jesus, leia o restante que está escrito aí. Ele ficou com fome? A necessidade dele foi suprida? E ele precisou do diabo? Você não precisa do diabo. Você tem que dobrar o joelho para Deus, não é para o diabo, não. O diabo diz que você não vai conseguir. O diabo diz que não tem jeito. O diabo diz que é isso que tem para hoje e pronto, e aceite. O diabo ele quer te dar uma saída rápida, mas não é a saída que Deus preparou para você. Você tem que esperar pela direção de Deus, você tem que esperar pela a direção que Deus tem para você. Você tem que ouvir a voz de Deus. Não ser desobediente e rebelde. Você vai morrer no deserto, hein? Vai morrer no deserto. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Jesus entrou no deserto, passou 40 dias no deserto e saiu do deserto como um vencedor. Como um vencedor. Então, se você entra no deserto e não inclui Deus nas suas decisões, você vai ficar lá nesse deserto. Daqui 20 anos você não saiu do lugar. Porque o diabo ele é enganador. Ele é enganador. Ele quer a sua alma. Mas para ele poder levar a tua alma para o inferno, ele tem que fazer você pecar. Ele tem que fazer você fazer coisa errada. E fazer coisa errada não é só beber, fumar, prostituir, não. Desobedecer a Deus também é uma coisa erradíssima. Não ter fé é uma coisa erradíssima.
A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Igreja Apostólica Viver em Cristo, curando almas e salvando vidas.